Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Meu nome é Joelson, tenho 52 anos e há 12 anos trabalho como vigilante noturno. Sempre trabalhei nessa profissão, mas no turno da noite já tem 12 anos. Pretendo contar alguns casos que aconteceu nesse período e desde já agradeço ao canal por tratar de forma tão séria e honesta temas tão complexos. Quando ingressei nessa profissão, estava com 19 anos apenas, e desde a primeira vez o sobrenatural se fez presente. Mas somente percebi depois de anos. Por isso, pedi transferência para o turno da noite, mas não teve jeito. O sobrenatural não age só em um determinado momento. Ele age tanto à noite quanto de dia, em qualquer dia da semana, em qualquer momento. Falo com propriedade, pois tive encontros com seres que já não estão mais aqui, em qualquer dia e hora. Logo no meu primeiro dia de trabalho, estava na frente do enorme terreno vazio, onde seria construído um condomínio. Eu estava em pé, bem em frente à cerca que divide a rua do terreno, quando vejo vir na minha direção uma senhora. Ela veio sorrindo, se aproximou de mim e me deu bom dia. Ela parecia ser muito simpática e alegre. Ficou ali, conversando comigo. Disse que se chamava Maria José e morava ali perto. Ficamos conversando um pouco e depois ela seguiu seu caminho. No dia seguinte, tudo se repetiu e isso passou a ser uma constante. Todos os dias, Dona Maria José passava em frente ao terreno e ficávamos conversando. Ela me disse que seu filho estava desaparecido há muito tempo e que ela sofria muito por isso. Dona Maria José era uma mulher muito sofrida. Dava para perceber, mas ao mesmo tempo ela era alegre, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra gentil. Segundo ela, eu me parecia muito com o filho dela, por isso ela vinha sempre conversar comigo. Assim, o tempo foi passando. 3 anos, para ser mais exato. O condomínio estava pronto e continuei como segurança, só que agora do prédio. Trabalhava como segurança externo. Estava quase sempre do lado de fora, na rua, observando se estava tudo tranquilo. Era nesses momentos que Dona Maria José vinha e ficávamos conversando. Eu sentia muita pena dela, pois seu filho nunca foi achado e ela seguia à procura dele. Bom, nesses mais de 3 anos, eu já sabia tudo sobre ela. Nome, idade, profissão e também sabia tudo sobre o filho. Eu achava Dona Maria uma guerreira, pois apesar do sofrimento de ter um filho desaparecido, ela nunca se abatia, estava sempre com um sorriso e um gesto gentil.
Seu Claudemir, o porteiro do turno da manhã, me chamava sempre de O Esquisitinho. Eu não gostava desse apelido. Inúmeras vezes tinha deixado isso claro, mas ele não parava. Então, deixei para lá. Um dia, estava conversando com Dona Maria José e nesse dia ela me contou que além do filho desaparecido, ela também tinha um outro, mais novo, mas que esse filho não ligava para ela. Nunca respondia quando ela perguntava algo. A ignorava totalmente. Na casa morava somente ela e esse filho, mas que na verdade era como se ela morasse só, pois o filho, de tanto a ignorar, era como se ela nem estivesse ali. Fiquei ainda mais penalizado pela dor daquela senhora. Como podia um filho tratar tão mal uma senhora tão doce? E ela ainda defendia, dizendo que nem sempre foi assim, que ele era um filho bom e atencioso, ao contrário do que estava desaparecido, que era envolvido com coisas erradas. Mas esse filho não. Ele era trabalhador e tranquilo, mas que desde o sumiço do irmão, ele tinha mudado totalmente, que do nada deixou de interagir com a mãe. Ela disse que no começo puxava a conversa, tentava falar sobre o irmão com ele, dividir a dor, mas ele a ignorava completamente e com o tempo ela foi deixando quieto. Hoje, os dois moravam na mesma casa, mas não se falavam nunca. Era como se cada um vivesse ali, sozinho. Situação triste. Eu tentava amenizar um pouco a dor daquela senhora, falando sempre coisas que a faziam sorrir. Um dia, eu estava em um papo animado com Dona Maria José, quando lá da portaria, Claudemir gritou meu nome, ou melhor, meu apelido, que ele tinha dado. Esquisitinho, pode vir aqui, por favor? Me despedi da senhora e fui até a portaria. Claudemir estava sério. Pediu para eu me sentar um pouco e já foi direto ao ponto, dizendo que eu era um bom rapaz, que trabalhava direito, era honesto, pontual, um ótimo funcionário, que todos ali gostavam muito de mim, mas que eu deveria me controlar um pouco, pois minha atitude incomodava muito os moradores e que eu ainda não tinha sido demitido pelo fato de todos gostarem muito de mim. Mas eu estava começando a incomodar, que ele, mesmo no começo, tentou relevar, mas que hoje tinha sido demais, que eu estava cada dia saindo mais do limite. Eu ouvia sem entender nada. Esperei ele terminar e perguntei por que ele estava falando aquilo. Ele, sem paciência, respondeu que todo dia, no mesmo horário, eu ficava rindo e conversando sozinho, e que ele tinha reparado que era somente em um determinado horário, que há anos ele vem reparando, e em um determinado horário, do nada, eu começava a falar sozinho, a rir, interagir, como se estivesse falando com alguém, e que alguns moradores, e até ele mesmo, estava cansado daquilo, e que se o resto do dia eu ficava normal, então era para me controlar naquele horário também. Eu continuava sem entender. Então ele, irritado, deu fim à conversa. Voltei para o meu posto de trabalho e fiquei pensando no que ele tinha dito. Sinceramente, eu nunca tinha feito nada no trabalho que justificasse aquela bronca. Sempre respeitei a todos e cheguei à conclusão
que era mesmo implicância de Claudemir comigo. Fiquei com aquilo na cabeça o dia todo e não ia conseguir se não esclarecesse aquele assunto. Eu não ia sossegar, pois não queria ter que trabalhar com alguém que não goste de mim, com alguém que, como não gostava de mim, ficava inventando coisas. Assim, logo que terminou o meu turno, antes de ir embora, fui falar com ele. Perguntei qual era o problema dele comigo. Disse com todas as letras que não tinha gostado da maneira que ele falou. Eu sempre procurei respeitar todos ali, inclusive ele. E mesmo não gostando do apelido que ele me deu, nunca tinha criado problemas. Enfim, lavei a alma. Ele me pediu desculpas pela maneira que falou comigo, mas disse que o fato de eu ficar falando e rindo sozinho todas as manhãs incomodava tanto a ele quanto aos moradores, e que só me chamava de esquisito por causa disso. Eu disse que ele estava ficando maluco, que eu só conversava com Dona Maria José e que ela vinha todas as manhãs conversar comigo e que só estava sendo gentil, só isso. Claudemir, sem entender, disse que todas as manhãs eu conversava e ria sozinho, na frente do prédio, e se não estava acreditando nele, era só perguntar para todos os moradores que eles iriam confirmar. Ainda achando que ele estava de brincadeira comigo, comecei a falar da Dona Maria José, de como tinha conhecido ela, do filho desaparecido, do outro filho que a ignorava. Então, Claudemir começou do nada a chorar e em lágrimas disse: "Como você sabe de tudo isso? Não tem como você saber. Quem te contou?" Me assustei, pois ele estava transtornado. Então ele puxou a carteira do bolso e me mostrou um retrato. Era ela, Dona Maria José. Então ele me contou a seguinte história. Em 1975, isso é ele falando. Em 1975, eu estava com 18 anos. Tinha um irmão de 21. Morávamos aqui perto, na casa que moro até hoje. Maria José era minha mãe. Meu irmão era dependente químico, desde os 13 anos de idade. Ele dava muito trabalho para minha mãe. Às vezes ele sumia por dias e ela ficava igual uma maluquinha, procurando ele por toda parte. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde na venda do seu Zezinho. Chegava em casa por volta das 10 horas da noite. E foi em uma dessas noites, quando cheguei em casa, que me deparei com o corpo da minha pobre mãe. Ao seu lado tinha uma faca. Chamei a polícia. Bom, não vou entrar em detalhes. Apenas vou te dizer que o autor daquela barbaridade foi o meu irmão. Ele sabia que minha mãe estava com dinheiro, pois ela tinha ido receber a aposentadoria do meu pai e, naturalmente, ele foi roubar para sustentar seu vício. Meu irmão foi preso e nunca mais o vi, nem quero. Continuei morando na mesma casa e até hoje moro lá. Ele deu uma pausa e me encarou. Depois perguntou quantos anos eu tinha. Disse que estava com 20. Então ele continuou. Então você nasceu em 72, né? Bom, isso tudo aconteceu em 75. Você estava com apenas 3 anos. Não tinha como você saber.
Houve um longo silêncio, onde Claudemir só chorava. Essa foi minha primeira experiência com o sobrenatural. Levei Claudemir ao centro espírita que minha mãe frequentava. Lá ficamos sabendo que a pobre dona Maria José não tinha conseguido fazer a passagem, pois ainda estava preocupada com o filho assassino, que na cabeça dela estava desaparecido. Ela continuava em casa e, como era um espírito, seu filho Claudemir não conseguia vê-la. Ela achava que ele não queria falar com ela, mas na verdade ele não conseguia vê-la. Aquela família tinha muitas pendências. Os médios do centro conseguiram, através de muita conversa, encaminhar a pobre senhora para o tratamento espiritual. Eu tentei convencer Claudemir a procurar o irmão, pois talvez fosse essa a preocupação de sua mãe, mas ele não quis. Fiquei trabalhando lá mais um ano e depois fui para outro lugar. Não tive mais contato com Claudemir e nunca esqueci essa história. Durante muito tempo, fiquei pensando na senhora Maria José, que teve sua vida ceifada pelo próprio filho, e ainda assim perambulava pela rua à procura dele, sem poder descansar. Já se passaram quase 50 anos da morte da dona Maria José. Não sei nem se Claudemir ainda está vivo ou seu irmão, mas toda noite peço a Deus, nas minhas orações, que eles tenham encontrado a paz. Bom, esse foi um dos casos que me aconteceu. Tenho outros que mandarei. Esse canal é muito bom. Fiquem todos na paz de Jesus.